Estatística, análise de variância de fator único. Conteúdo a ser apresentado: conceito de análise de variância de fator único. Tabela nova, uso da tabela F. Conceito de análise de variância de fator único. A análise de variância de fator único, ela é útil no caso da comparação de 3 ou mais amostras, pois não há outro teste que se possa obter essa comparação. E essa comparação ela só vai dizer se entre essas amostras há diferença significativa ou não, mas não vai indicar qual ou quais amostras causam essa diferença significativa. Cálculos para realizar análise de variância de fator único. Média geral x barra barra, onde x barra barra é dado pela somatória de x e j dividido por n, onde x e j, a somatória de x e j é a somatória de todos os dados do conjunto, todos os dados envolvidos no estudo, e n é o número total de informações, dados ou repetições envolvidas nesse estudo. Soma do quadrado total, SQT. A soma do quadrado total, SQT, é a somatória de x e j menos x barra barra ao quadrado. X e j é cada dado envolvido no estudo. X barra barra, média geral. Soma do quadrado dos tratamentos, SQTR. SQTR, soma do quadrado dos tratamentos, é igual à somatória do NJ vezes x barra j menos o x barra barra ao quadrado, onde o NJ é o número de informações ou repetições de cada tratamento envolvido. X barra j é a média do tratamento e x barra barra é a média geral. Soma do quadrado dos resíduos, SQR. SQR, soma do quadrado dos resíduos, é igual à somatória de x e j menos a média do tratamento, ou seja, x barra j elevado ao quadrado. Então, x e j é cada informação dado do tratamento, ou amostra. Aqui usaremos muito o termo tratamento. Quando se fala em tratamento, está se falando de amostra. E x barra j é a média do tratamento, ou a média de cada amostra. Também, SQTR, soma do quadrado dos tratamentos, mais o SQR, que é a soma do quadrado dos resíduos, é igual ao SQT, que é a soma do quadrado total. Grau de liberdade total, GLT. GLT é igual a n menos 1, onde n é o número total de informações envolvidas no estudo. Grau de liberdade dos tratamentos, GLTR. GLTR é igual a NT menos 1, onde NT é o número de tratamentos ou amostras envolvidas no estudo. Grau de liberdade dos resíduos, GLR. GLR é igual a N, que é o número total de informações envolvidas no estudo, menos NT, que é o número de tratamentos ou amostras envolvidas nesse estudo. GLT
grau de liberdade total é igual ao grau de liberdade dos tratamentos, GLTR, mais o grau de liberdade dos resíduos, GLR. Quadrado médio dos tratamentos, QMTR. QMTR, quadrado médio dos tratamentos, é igual à soma do quadrado dos tratamentos, SQTR, dividido pelo grau de liberdade dos tratamentos, GLTR. Quadrado médio dos resíduos, QMR. QMR é igual à soma do quadrado dos resíduos, SQR, dividido pelo grau de liberdade dos resíduos, GLR. F calculado. O F calculado é igual ao QMTR, quadrado médio dos tratamentos, dividido pelo quadrado médio dos resíduos, QMR. F crítico. O F crítico, ele é obtido na tabela dos valores críticos de F, em função do alfa, nível de significância, o grau de liberdade dos tratamentos, GLTR, e o grau de liberdade dos resíduos, GLR. Alfa, nível de significância. Se o F calculado for maior que o F crítico, então pelo menos uma das amostras ou tratamento apresenta diferença significativa. Se F calculado for menor que F crítico, não há diferença significativa entre as amostras ou tratamentos. Forma técnica de apresentar os resultados obtidos fazendo uso da tabela nova, Analysis of Variance. Então está aí apresentada a tabela, que vocês verão mais à frente o uso dessa tabela. Dadas as amostras, compare-as a uma significância de 5%. Então está aí as amostras A, B e C, com os dados de cada amostra, né? Esses dados, então, cada amostra aí A, B, C pode ser também chamada de tratamentos A, B e C, certo? Com as suas repetições, ou suas informações ou dados de cada amostra. Então, a média geral. Média geral, nós já vimos que é o X barra, que é igual à somatória dos X e J dividido por N. Vai fazer a somatória de todos os dados dividido pela quantidade de dados existentes nesse estudo. Assim, está aí a explicação. Fazendo a somatória, então, a amostra A dá 7, somando todos os dados. Na amostra B, 5. Na amostra C, 6. Total de informações, 9. O N. Então, a somatória, a média geral X barra, que é igual à somatória de X e J dividido por N, fica aí, então, feito dessa forma. 7 mais 5 mais 6, que foram os resultados obtidos de cada coluna, de cada amostra, dividido pelo número total de informações do estudo. Isso resulta que a média geral é igual a 2. Então agora vamos passar para a soma do quadrado total. A soma do quadrado total nada mais é do que a somatória de X e J menos a média geral X barra ao quadrado, sabendo que a média geral é 2. Então tá aí cada amostra. Então, para fazer para cada amostra o X
e J menos a média geral. Então, no caso, vamos aqui na amostra A, vai ficar o 2 menos a média geral, que é 2, dá 0. Agora, 2 menos a média geral, que é 2, também dá 0. 3 menos a média geral, que é 2, ao quadrado, dá 1. Vai partindo para a amostra B, 1 menos a média geral, que é 2, dá menos 1, elevado ao quadrado, 1. Ainda em B, 2 menos a média geral, que é 2, dá 0 ao quadrado, 0. Novamente, 2 menos a média geral, que é 2 ao quadrado, 0. Agora indo para a amostra C. Então, 1 menos 2 ao quadrado, dá 1. 2 menos a média geral, que é 2, ao quadrado, 0. 3 menos a média geral, que é 2, ao quadrado, 1. Agora, fazendo a somatória, 1, 1 e 2. Então, assim, agora eu posso obter a soma do quadrado total, que vai ser 1 mais 1 mais 2, resultados obtidos ali na tabela. Então, a soma do quadrado total é igual a 4. Soma do quadrado dos tratamentos. SQTR, que é igual a somatória do NJ vezes a média do tratamento menos a média geral, ao quadrado. Então aí tem-se as amostras ou tratamentos, sabendo que a média geral é 2. Então, fazendo a somatória de cada amostra, obtendo ali o resultado. A amostra A, a somatória dá 7, a amostra B, a somatória dá 5, e na amostra C, a somatória dá 6. Sabendo que o NJ ou N de cada tratamento é 3, pode notar que cada tratamento ou cada amostra tem 3 informações. Então, para obter a média, faremos o quê? A média de cada amostra vai ser a somatória dos dados da amostra dividido pelo número de informações da amostra, sabendo que cada amostra tem N3. Então vai ficar para a amostra A 7, que é a somatória dos dados da amostra A dividido por 3, dando 2,33. Na amostra B vai ficar a somatória dividido pelo número de informações, 5 dividido por 3, 167. E na amostra C, 6, que é a somatória dos dados, dividido por 3, vai ter como média da amostra 2. Assim, fazendo ali a soma do quadrado do tratamento, que é a somatória do NJ, o número de informações existentes no tratamento, menos a média do tratamento. Aliás, refazendo o que estava sendo dito, a soma do quadrado do tratamento é igual à somatória do NJ, que é o número de informações do tratamento, vezes a média do tratamento, menos a média geral elevado ao quadrado. Assim, seguindo isso, a soma do quadrado do tratamento. Então, para a amostra A, tem 3 informações, então aí aparece 3, que multiplica a média da amostra A, 2,33, menos a média geral, que é 2 elevado ao quadrado, mais, agora vai-se para a amostra B.
Quantas informações tem na amostra B? 3. Que multiplica a média da amostra B, 167, menos a média geral, que é 2 elevado ao quadrado. Indo para a amostra C. Então vai ficar mais número de informações existentes na amostra C, 3, vezes a média da amostra 3, 2, menos a média geral, que também é 2, elevado ao quadrado. Então isso resulta na soma do quadrado do tratamento, que é igual a 0,65. Soma do quadrado dos resíduos. Soma do quadrado dos resíduos é a somatória do dado menos a média do tratamento elevado ao quadrado. Então tá aí a amostra. Fazendo aí a somatória. Sabendo que cada tratamento tem 3 informações, NJ. E aí obtém-se a média. A média é o valor somado de cada amostra dividido por 3. Então, a média da amostra A, 2,33, que é 7 dividido por 3. Na amostra B, 5 dividido por 3 tem média 1,67. E na amostra C, 6 dividido por 3 tem média 2. Então agora vamos fazer o x e j menos a média da amostra A. Então vai ficar como 2 menos a média da amostra A, que é 2,33 elevado ao quadrado. Isso resulta, então a média, isso resulta em 1,11. Novamente, 2 menos a média da amostra A, que é 2,33 elevado ao quadrado, 0,11. Agora para o último dado, 3 menos 2,33 ao quadrado resulta em 0,45. Somando isso, tem-se 0,67. Vamos partir para a amostra B, onde a média é 1,67. Então vai ficar cada dado subtraído de 1,67 elevado ao quadrado. Então vai ficar 1 menos 1,67 ao quadrado. Isso resulta em 0,45. Agora, 2 menos a média, que é 1,67 elevado ao quadrado, resulta em 0,11. Novamente, agora 2 menos a média, 1,67 elevado ao quadrado, resulta em 0,11. Agora soma-se esses valores obtidos, resulta em 0,67. Partindo para a última amostra, a amostra C, cuja média é 2. Então vai ficar cada valor da amostra C menos 2 elevado ao quadrado. Então vai ficar 1 menos 2 elevado ao quadrado, resulta em 1. Agora 2 menos a média 2 elevado ao quadrado resulta em 0. 3 menos a média 2 elevado ao quadrado resulta em 1. Agora faz-se a somatória. Somatória dá 2. Então a somatória do quadrado dos resíduos é a soma desses valores obtidos aí na tabela. Então vai ficar 0,67 mais 0,67 mais 2. Então a soma do quadrado dos resíduos é igual a 3,34. Então aí já obtivemos
a soma do quadrado total, a soma do quadrado do tratamento e agora a soma do quadrado do resíduo. Então, conhecendo esse valor de soma do quadrado do tratamento, 0,65, soma do quadrado do resíduo, 3,34 e a soma do quadrado total, 4. Então, confirmando se os cálculos estão corretos, pois sabemos que a soma do quadrado do tratamento mais a soma do quadrado do resíduo tem que dar a soma do quadrado total. Assim, 0,65 mais 3,34 tem que ser igual a 4. Deu 3,99 igual a 4. Mas essa pequena diferença se dá devido a arredondamentos que foram realizados durante o cálculo. Estamos trabalhando só com 2 casas decimais. Trabalhar com mais casas, com certeza a precisão vai chegar no exato valor. Então, ok, nossos cálculos estão corretos, estamos indo bem. Então, vamos partir para outra fase, que é o grau de liberdade. O grau de liberdade total é o N menos 1, onde N é o número total de informações envolvidas no assunto. São 3 amostras, com 3 informações cada uma, então nosso N é 9. Então o grau de liberdade total é 9 menos 1. Então o grau de liberdade total, GLT, igual a 8. Grau de liberdade dos tratamentos. Grau de liberdade dos tratamentos, GLTR, é igual a NT menos 1, onde NT é o número de tratamentos. Quantos tratamentos? É o número de amostras. Nós estamos trabalhando com 3 amostras. Então, 3 menos 1, o grau de liberdade dos tratamentos, GLTR, é igual a 2. Grau de liberdade dos resíduos, GLR. Grau de liberdade dos resíduos, GLR, é N menos NT. N, número total de informações envolvidas no estudo, menos o número de tratamento. O número total de informações é 9 e o número de tratamentos são 3. Então, grau de liberdade dos resíduos é igual a 6. Sabemos que o grau de liberdade total é igual ao grau de liberdade de tratamento mais o grau de liberdade dos resíduos. Assim, o grau de liberdade total é 8, que deverá ser igual ao grau de liberdade do tratamento, que é 2 mais o grau de liberdade dos resíduos. Ok, bateu, o cálculo está correto, podemos seguir em frente. Próxima fase é determinar o quadrado médio dos tratamentos. Quadrado médio do tratamento, sabendo que a soma do quadrado do tratamento é 0,65 e o grau de liberdade do tratamento é 2. Então a soma do o quadrado médio do tratamento é igual à soma do quadrado do tratamento, SQTR, dividido pelo grau de liberdade do tratamento, GLTR. Então isso vai ficar que o quadrado médio do tratamento, QMTR, é igual a 0,65 dividido por 2. Assim, o quadrado médio do tratamento é igual a 0,325. Quadrado médio dos resíduos. Sabendo que a soma do quadrado dos resíduos é 3,34 e o grau de liberdade do resíduo, GLR, é 6. E o quadrado médio do resíduo, QMR, é igual a SQR, que é a soma do quadrado dos resíduos, dividido por GLR, que é o grau de liberdade dos resíduos. Assim, o quadrado médio dos resíduos, QMR, é igual a 3,34 dividido por 6, resultando que o quadrado médio dos resíduos, QMR,
é igual a 0,557. F calculado. Sabe-se que o F calculado é o quadrado médio do tratamento, QMTR, dividido por QMR, quadrado médio do resíduo. Assim, o F calculado é 0,325 dividido por 0,557, resultando que o F calculado é igual a 0,5835. F crítico. O alfa, o nível de significância, é de 5%, 0,05. Grau de liberdade de tratamento 2 e o grau de liberdade do resíduo é 6. Então, o F crítico, que é o F, dependendo do alfa, nível de significância, do grau de liberdade do tratamento e do grau de liberdade do resíduo, então o F é dependente de 5%, 2, que é o grau de liberdade do tratamento, e 6, que é o grau de liberdade do resíduo. Assim, com essas informações, vai-se a tabela F. Tabela F de 5%, que é o nível de probabilidade. Na horizontal, eu tenho o grau de liberdade do tratamento. Nesse caso, o grau de liberdade do tratamento é 2. Na vertical, eu tenho o grau de liberdade do resíduo. E nesse caso, 6. Onde cruza é o meu F crítico. Nesse caso, 5,143. Então, tá aí o F crítico, 5,143. Apresentando os resultados na forma técnica, que é na tabela nova. Então tá aí apresentado todos os cálculos que fizemos. Então aí tem SQ, que é a soma dos quadrados, do tratamento 0,65, do resíduo 3,34 e o total 4. Grau de liberdade 2 para tratamento, 6 para resíduo, total 8. Quadrado médio do tratamento 0,325, dos resíduos 0,557, que resulta no meu F calculado de 0,5835. E obtive o meu F crítico de 5,143. Nesse caso, o meu F calculado é menor do que o F crítico. Sendo assim, a conclusão: F calculado menor do que F crítico, as amostras não apresentam diferença significativa a 5% de significância. Concluído o exercício. Então vamos para mais uma situação. Dadas as amostras, compare uma significância de 5%. Daí as amostras A, B e C. Neste caso, são 3 amostras novamente, mas observa-se que eu tenho amostras com 3 informações e tenho amostra com 4 informações. Isso não vai mudar o cálculo. O raciocínio é o mesmo, todo o trabalho será o mesmo. Média geral. Já vimos que a média geral é a somatória de todos os dados envolvidos dividido pela quantidade de dados envolvidos. Então tá aí, vamos calcular a média geral. Vamos fazer a somatória dos dados de cada amostra. 7 para a amostra A, somando agora os dados da amostra B, 6, e somando os dados da amostra C, 12. Total de informações existentes são 10, né? Eu tenho 3 na amostra A, 3 na amostra C, dá 6,
com 4 na amostra B, 10. Então, fazendo aí, determinando a média geral, que é a somatória dos dados dividido pela quantidade de dados, então isso vai dar que a média geral x barra barra é 7 mais 6 mais 12, foram valores obtidos ali na tabela, dividido pela quantidade de dados, que é 10. Então, a média geral x barra barra é 2,5. Então, agora passamos a determinar a soma do quadrado total, SQT, onde a soma do quadrado total é cada dado subtraído da média geral elevado ao quadrado. Lembrando que a média geral, x barra barra, 2,5. Então, dada aí a tabela, vamos pegar de cada amostra, então vou fazer o quê? Na amostra A, vou ficar 2 menos a média geral, que é 2,5, elevado ao quadrado, resulta em 0,25. Agora, novamente, 2 menos a média geral, que é 2,5, elevado ao quadrado, resulta em 0,25. Agora, 3 menos 2,5 elevado ao quadrado resulta em 0,25. Agora, já indo na amostra B, novamente, 1 menos 2,5 elevado ao quadrado resulta em 2,25. Agora, 2 menos 2,5 elevado ao quadrado, 2,5 é a média geral, elevado ao quadrado, 0,25. 2 menos a média geral, elevado ao quadrado, média geral 2,5, 0,25. 1 menos a média geral, que é 2,5, elevado ao quadrado, resulta em 2,25. Vamos ali na amostra C, que agora vai ficar o dado da amostra C, 3 menos 2,5, que é a média geral, ao quadrado, 0,25. Agora, 4 menos a média geral, que é 2,5, ao quadrado, 2,25. 5 menos a média geral, 2,5, elevado ao quadrado, 6,25. Vamos fazer a somatória desses dados obtidos, desses cálculos que fizemos. Então, na amostra A, 0,75. Na B, 5. E em C, 8,75. Então, a soma do quadrado total é dado pela somatória dos x e j menos a média geral elevado ao quadrado. Então, isso fica 0,75 mais 5 mais 8,75. Então, a soma do quadrado total, SQT, é igual a 14,50. 14,5. Soma do quadrado dos tratamentos. Soma do quadrado dos tratamentos, SQTR, é igual a somatória do NJ, que é o número de informações existentes no tratamento, menos o x barra j, que é a média do tratamento, menos a média geral ao quadrado. Então, vamos lá. Dado aí, sabendo que a média geral é 2,5, xj, somatória de xj, 7, somando aí o dado da coluna. Agora, para a amostra B, fazendo a somatória dos dados, 6. Para a amostra C, fazendo a somatória dos dados, 12. Agora, obtendo a média. Fazendo aí. A média o que é? É a somatória do dado da amostra dividido pelo número de dados da amostra. Então, nesse caso, o NJ na amostra A é 3. Então, vai ficar o quê?
7 dividido por 3, a média da amostra A é 2,33. Agora na amostra B, o N na amostra B é 4. Então vai ficar a somatória dos dados da amostra 4, da amostra B, dividido pelo NJ da amostra B. Então vai ficar 6 dividido por 4. Isso resulta com uma média de 1,5. Agora passando para a amostra C, o NJ da amostra C é 3. São lá 3 dados, 3, 4 e 5, cuja somatória dos dados é 12. Então vai ficar 12 dividido por 3, resulta numa média 4. Então agora vamos fazer a soma do quadrado do tratamento, que é dado pelo N de tratamento, número de informações do tratamento, vezes a média do tratamento, menos a média geral elevado ao quadrado. Então isso vai ficar como? Então, olha, soma do quadrado total, SQTR, olhando na amostra A. O NJ da amostra A é 3, que multiplica a média da amostra A, 2,33, menos a média geral, 2,5 elevado ao quadrado. Mas, agora vamos olhar na amostra B. O N da amostra B é 4, que multiplica a média da amostra B, que é 1,5, menos a média geral ao quadrado. Mais, olha na amostra C. O N da amostra C é 3, vezes a média da amostra C, 4, menos a média geral, 2,5 ao quadrado. Então a soma do quadrado dos tratamentos é o resultado dessa conta. Então a soma do quadrado dos tratamentos, nesse caso, é 10,83. Soma do quadrado dos resíduos. Soma do quadrado dos resíduos é obtido pela somatória do dado menos a média do tratamento do dado elevado ao quadrado. Então vamos lá. A somatória dos dados de cada amostra. Que isso vai me reverter na média. Porque eu sei que a amostra A tem 3 dados. Então vai ficar 7 dividido por 3, resulta na média 2,33. Na amostra B, 6, 4 informações, divide então por 4, dá 1,5. Na amostra C, 12 dividido pela quantidade de dados, 3 dados, resulta em 4. Então agora vamos fazer os dados da amostra A menos a média da amostra A elevado ao quadrado. Então, a média da amostra A, 2,33. Então, vai ficar 2 menos a média, 2,33, elevado ao quadrado. Resulta em 0,11. Novamente, 2 menos a média, que é 2,33, elevado ao quadrado, 0,11. Agora, 3 menos a média, 2,33, elevado ao quadrado, 0,45. Agora eu faço a somatória, resulta em 0,67. Agora vamos para a amostra B. Mesma coisa, quem é a média da amostra B? 1,5. Então cada informação menos 1,5 elevado ao quadrado. Então vai ficar 1 menos 1,5 elevado ao quadrado, 0,25. 2 menos 1,5, que é a média de B, elevado ao quadrado, 0,25. Novamente,
2 menos a média, 1,5 elevado ao quadrado, 0,25. 1 menos a média, 1,5 elevado ao quadrado, 0,25. Agora, o que vai fazer? A somatória desses dados. 1. Agora partimos para a amostra C, cuja média é 4. Então vai ficar 3 menos a média, que é 4, elevado ao quadrado, dá 1. Agora, 4 menos a média, que é 4 elevado ao quadrado, 0. 5 menos a média, que é 4 elevado ao quadrado, resulta em 1. Vamos fazer a somatória. Então, isso resulta em 2. Então, agora estamos prontos para calcular a soma do quadrado dos resíduos. Soma do quadrado dos resíduos vai ser a somatória dessas informações, aí apresentada em vermelho. Então, vai ficar 0,67 mais 1 mais 2. Então, a soma do quadrado dos resíduos SQR é igual a 3,67. Agora, tendo aí, eu tenho a soma do quadrado do tratamento, a soma do quadrado do resíduo e a soma do quadrado total. E eu sei que vou confirmar se os meus cálculos estão corretos, sabendo que a soma do quadrado do tratamento mais a soma do quadrado do resíduo tem que dar a soma do quadrado total. Então, 10,83 mais 3,67 dá 14,5. E deu, ok. Os cálculos estão corretos, podemos avançar para a próxima fase. Próxima fase é calcular o grau de liberdade total. E o grau de liberdade total é o número total de informações menos 1. Número total de informações é 10, menos 1. Então, o grau de liberdade total GLT é 9. Grau de liberdade dos tratamentos, GLTR. Grau de liberdade dos tratamentos é o número de tratamentos menos 1. Quantos tratamentos? A quantidade de amostras. São 3 amostras, então vai ficar 3 menos 1. Grau de liberdade do tratamento, GLTR, é 2. Grau de liberdade dos resíduos, GLR. GLR é o número total de informações menos o número de tratamentos ou amostras. Então eu tenho 10 informações, 3 tratamentos. Então o grau de liberdade do resíduo, GLR, é 10 menos 3. Então o grau de liberdade do resíduo, GLR, é igual a 7. E sabemos que o grau de liberdade total, GLT, é igual ao grau de liberdade do tratamento, GLTR, mais o grau de liberdade do resíduo, GLR. Assim, 9 é igual a 2 mais 7. Ok, perfeito, mais uma fase concluída de forma satisfatória. Podemos avançar. Agora para o quadrado médio do tratamento. Sabendo que a soma do quadrado do tratamento é 10,83 e o grau de liberdade do tratamento é 2, e eu sei que o quadrado médio do tratamento, que é MTR, é igual à soma do quadrado do tratamento, SQTR, dividido pelo grau de liberdade do tratamento, GLTR. Então, o quadrado médio do tratamento, que é MTR, é igual a 10,83 dividido por 2. Então, o quadrado médio do tratamento, que é MTR, é igual a 5,42. Quadrado médio do resíduo, QMR. Sabendo que a soma do quadrado do resíduo é 3,67,
e o grau de liberdade do resíduo é 7, e o quadrado médio do resíduo, QMR, é igual à soma do quadrado do resíduo, SQR, dividido pelo grau de liberdade do resíduo, GLR. Então, o quadrado médio do resíduo, QMR, é igual a 3,67 dividido por 7. Assim, o quadrado médio do resíduo, QMR, é igual a 0,52. F calculado. Sabe-se que o F calculado é o quadrado médio do tratamento, QMTR, dividido pelo quadrado médio do resíduo, QMR. Então o F calculado é igual a 5,42 dividido por 0,52, resultando que o F calculado é igual a 10,4231. Então, esse é o resultado do F calculado. Então vamos para o F crítico. O nível de significância é de 5%. Grau de liberdade de tratamento 2. Grau de liberdade do resíduo 7. O F crítico é dependente do alfa, do grau de liberdade do tratamento e o grau de liberdade do resíduo. Então o F crítico será dependente de 5%, 2 e 7. Então, com essas informações, vamos à tabela F. Então na tabela F, eu quero uma tabela de 5%, porque eu tenho outras tabelas de 1%, 10%, eu estou trabalhando na tabela de 5%. Na horizontal, eu tenho o grau de liberdade do tratamento. Qual é o grau de liberdade do tratamento? 2. Na vertical, eu tenho o grau de liberdade do resíduo. Qual é o grau de liberdade do resíduo? 7. Cruzando esses dois valores, eu tenho 4,737. Esse é o meu F crítico. Então, meu F crítico fica 4,737. Na forma técnica de apresentar os resultados, eu monto a tabela nova, a 5% de significância, onde eu tenho os valores obtidos em todos aqueles cálculos. Isso é uma forma resumida. Então eu tenho aí a soma do quadrado de tratamento 10,83, do resíduo 3,67 e a soma do quadrado total 14,5. Grau de liberdade de tratamento 2, do resíduo 7 e o grau de liberdade total 9. Quadrado médio de tratamento 5,42, quadrado médio do resíduo 0,52, que resultou num F calculado de 10,4231. E o F crítico, que foi obtido na tabela F, 4,737. Então o F calculado é maior que o F crítico. Nesse caso, quando o F calculado é maior que o F crítico, a 5%, coloca-se um asterisco ao lado da tabela, bem à frente do F crítico, que isso já deixa claro para quem vai fazer uma olhada rápida na tabela, já sabe que esse cálculo deu que o F calculado é maior que o F crítico, portanto, as amostras apresentam diferença significativa a 5% de significância. Eu só sei isso, que entre 3 amostras, pelo menos uma é diferente. Pode ser que todas elas entre si sejam diferentes, mas eu sei que no mínimo uma é diferente, mas eu não consigo identificar. Para identificar é um outro processo, é um outro cálculo apoiado nisso. Então, aí a gente tem uma outra fase que será estudado mais à frente, que é a identificação da amostra que causa a diferença significativa.
Com isso encerramos a aula de hoje. Não deixe de dar um like lá e, se possível, se inscrever no canal.